Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Ontem, como vocês viram, na verdade abordei um dos novos lançamentos da nossa editora. Recomendo ao pessoal que adquira. Pessoal, olha só, a gente tem aqui, essa é a maior biblioteca de literatura, de livros dissidentes em língua portuguesa. Você tem que aproveitar, vocês têm que comprar, pessoal. Se vocês não comprarem, se vocês não lerem esses livros, vocês vão ser burros para sempre. Né? Isso aqui é literatura, isso transforma a mente do cara. E olha só, palavras, conceitos, ideias são armas. E a realidade é a seguinte: o Brasil, intelectualmente, ele tem estado como uma ilha. Só vem bosta pra cá, só vem lixo, só as ideias mais nefastas, mefistofélicas vêm para o nosso país, aí emanadas dos Estados Unidos, dos centros universitários europeus, etc, etc. Então, assim, apesar de entre 1900 e... bota aí 1930, mas a gente pode voltar até um pouco, 1928, 1926, até ali, até o início dos anos 60, o Brasil estava bem... o Brasil acompanhava, em alguma medida, o conteúdo, né, antiliberal e antimarxista que era produzido, né, em outros centros intelectuais. O Brasil tinha sua própria produção com essa orientação que dialogava com esse conteúdo, mas deixou de existir, né, na época da ditadura militar e principalmente na época da redemocratização, tá? Então o pessoal tem que ler, né? O pessoal tem que ler aí esse tipo de conteúdo. Mas enfim, a pílula vermelha de hoje não é sobre nada que tem a ver com esse assunto, né? É sobre a Venezuela. Como eu falei, né? Porra, eu tiro umas férias e decidem sequestrar o Maduro, decidem tentar uma revolução colorida no Irã, né? Teve até mais coisa que aconteceu, eu já esqueci agora. O que mais que aconteceu? Não lembro. Acontece tudo, né? Acontece basicamente tudo. Acontece algumas, né, altercações aí envolvendo a Rússia e tal, Oreshnik pra lá, Oreshnik pra cá, tomam um navio, etc. Né? Mas enfim, aí eu tenho que voltar, como eu falei 2 dias atrás. Não queria, né? Queria voltar só em fevereiro, queria voltar depois do carnaval, né? Eu sou brasileiro, pessoal. Pra mim, o ano começa após o carnaval. Mas não, cara. A geopolítica me força a voltar aqui. E aí a gente tem que falar sobre a Venezuela. E na verdade, olha só, tem uma coisa que o Alberto Boella, eu já vi ele escrever, né, um artigo dele, que era o seguinte, né? Que é necessário resistir ao afã de tentar analisar eventos políticos e geopolíticos on time, né? Just in time. Porque é impossível você, de fato, analisar um evento enquanto ele ainda está se desdobrando, né? Porque aqui a gente não faz... o trabalho que a gente desempenha, né? Especialmente se nós estamos nos referindo, seja a análise geopolítica, ou a análise política, ou mesmo a reflexão filosófica, não é trabalho de adivinhação. E aquilo que você pode fazer antes dos eventos, ou durante os eventos, é adivinhação, tá? Então ele diz que, na verdade, você tem que esperar os eventos transcorrerem e passar um tempo para aí sim poder começar a fazer algum tipo de análise. Como nós vivemos numa era de impaciência, uma era de agitação, né? É uma mentalidade, é uma geração TikTok, em que tudo é no momento para pegar o buzz, né? Então você tem que gravar um vídeo com o assunto do dia, porque senão os algoritmos te prejudicam nas redes sociais e por aí vai. Mas não tô nem aí, eu não tô interessado em algoritmo, não tô interessado em nada disso. Porque o trabalho que nós desempenhamos é um trabalho refinado para um público seleto. Então aqui nós estamos interessados com qualidade, não com quantidade. Então tanto faz se, né, o algoritmo vai nos prejudicar ou coisa do tipo, né? Na medida do possível, ocasionalmente a gente até tenta se guiar por algumas considerações práticas nesse sentido, mas
é melhor muitas vezes aguardar para poder fazer uma boa análise do que sair de maneira atabalhoada para palpitar em relação àquilo que está acontecendo, né? Então eu acho que o caso venezuelano prova que eu assumi a postura correta. Não que os meus primeiros comentários, as minhas primeiras avaliações, ou pelo menos as do dia seguinte, não que elas estivessem erradas, na verdade me parece que eu fiz a avaliação correta, mas é sempre bom deixar passar um tempo para você pegar, né, o panorama mais amplo, né? Como se diria em inglês, the big picture. Agora, dezembro, acho que início de dezembro ou final de novembro, nesse canal, acho que nesse canal, né? Eu gravei um vídeo sobre a Venezuela, sobre as maneiras pelas quais os Estados Unidos poderiam atacar a Venezuela e quais seriam ali, né, os riscos, né, os pontos negativos para os Estados Unidos, as dificuldades, bem como possíveis consequências e assim por diante. Eu coloquei isso, né? E vejam só como o tempo é sempre o melhor aliado possível das pessoas que são competentes, inteligentes, sábias e assim por diante. Tudo muito modestamente, tá? No máximo da humildade. A gente colocou ali alguns cenários. E aí, logo que aconteceu o sequestro do Maduro, vieram ali algumas hienas, né? E por que eu gosto de mencionar hienas? Vocês sabem que as hienas são notórias. Bem, além de serem carcadas por mulheres, hienas são comedoras de bosta, né? De estrume. Então, assim, veio um monte de hienas atacar o vídeo, tanto no YouTube mesmo como no X. Inclusive gente ligada ao MBL. Olha só, você errou, você errou, você errou. Os Estados Unidos fizeram e aconteceram. E acabou o chavismo, derrubaram o governo, mudança de regime, Venezuela libertada, eles invadiram a Venezuela, ocuparam a Venezuela, fizeram a operação por terra. Tipo, os caras ensandecidos, enlouquecidos, mentalmente doentes, vieram falar muito besteira, né? E eu deixa eu falar. Pelo seguinte, o vídeo estava categoricamente correto. Porque os cenários que eu apontei que seriam difíceis ou inviáveis para os Estados Unidos, de fato, não transcorreram. Os Estados Unidos não fizeram uma invasão por terra, visando uma ocupação militar. Os Estados Unidos não fizeram ali simplesmente um ataque ou um conjunto de ataques missilísticos a esmo. Houve em conjunto com a operação ali de sequestro do Maduro, né? Alguns ataques que eles tentaram fazer de maneira pontual, mas geraram dano colateral, né? Mas eu falei, olha, não. E o que eu falei em relação à realização de ataques missilísticos e tal? Olha, isso aí corre um risco elevado de aumentar o apoio ao governo, aumentar o apoio popular ao governo. Pode acontecer, inclusive, de pessoas indecisas, pessoas em cima do muro, ou pessoas que estavam contra o Maduro, ou não gostavam do Maduro, ou votaram contra o Maduro, não por motivo rigidamente ideológico, mas por motivo simplesmente ali de consideração, não, o Maduro está há muito tempo, as coisas não estão indo bem, é melhor trocar e por aí vai. Ou seja, uma posição anti-Maduro soft, né, que não seria uma posição ideológica, mas uma posição ali pragmática, né, ou auto-interessada no sentido ali de uma perspectiva assim imediata, né, de curto prazo. Eu falei, olha, o pessoal indeciso, ou o pessoal até que não gosta tanto, mas não é exatamente fanático contra o chavismo e tal, esse pessoal pode acabar apoiando o governo após ataques, né, dos Estados Unidos, tal como aconteceu no Irã. No Irã, pessoal, e aí me refiro ao ano passado, com os ataques israelenses, muitas pessoas, inclusive, de orientação reformista ou mesmo liberal, né, no sentido progressista, foram às ruas para apoiar o seu Estado, apoiar
o seu país naquele conflito contra o Estado de Israel. Então, assim, pessoas que em anos anteriores haviam até participado de protestos e manifestações contra o governo, foram às ruas para apoiar o governo por conta dos ataques israelenses. Isso é muito clássico, isso é muito típico. Ataques externos tendem a unificar a população que sofre os ataques e tende a galvanizar o apoio do governo. Vejam, por exemplo, como Netanyahu era maximamente contestado antes ali do 7 de outubro de 2023, que se deu em circunstâncias, né, pouco explicáveis, um pouco problemáticas e tal. Mas ele conseguiu, ele estava prestes a ser derrubado pelo judiciário. Ele conseguiu se manter no poder até agora, por conta, primeiro, ali, da operação do Hamas, segundo, por conta do início do conflito contra o Irã. Por quê? Porque, diante de uma ameaça militar estrangeira, externa, rivais fazem as pazes, né? Até quando a gente olha para dentro do Brasil, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul mesmo, na época em que começam aquelas tensões com o governo do Washington Luiz, aquelas dúvidas, etc. Porra, o pessoal de linha federalista, né? Eles se aliam aos castilistas sob a batuta, sob a tutela do Getúlio Vargas, né? Pô, os caras que 6 anos atrás estavam degolando uns aos outros, né? Federalistas e castilistas ou republicanos, qualquer que seja o termo que se queira utilizar, estavam degolando uns aos outros, né? Nos dois conflitos armados entre essas facções que aconteceram ali no início do século XX. E alguns anos depois eles eram aliados, maximamente aliados, praticamente amigos. Por quê? Porque a ameaça externa, e naquela época inclusive havia ameaça por parte do Washington Luiz, velada, claro, de enviar tropas para o Rio Grande do Sul, de empreender uma ação militar contra o Rio Grande do Sul, né? Então, assim, ameaças externas fazem com que inimigos façam as pazes. Eu falei isso no meu vídeo, né? Eu coloquei de maneira menos extensa, menos elaborada, porque eu estava analisando várias hipóteses, eu não sabia qual ia acontecer, né? Mas eu coloquei isso naquele vídeo, pessoal. Olha só, se simplesmente saírem bombardeando a Venezuela, ao invés de derrubar o chavismo, pode acabar fortalecendo no sentido ali do sentimento popular, do apoio popular a um inimigo externo, a um inimigo comum, que pode acabar, inclusive, matando pessoas ali que não são, né, ligadas ao governo. Não são ligadas ao governo. Mísseis, bombas não diferenciam ideologia política, religião e assim por diante. Tá? Eu falei isso. Né? Eu falei também o quê? E aí se não me engano, eu trabalhei, eu não sei se exclusivamente, mas principalmente com a opção de um ataque de decapitação, mas de assassinato. Eu não lembro agora, porque eu não revi o vídeo, eu não vejo vídeo, pessoal. Eu não vejo meus vídeos, tá? Obrigado a vocês que veem meus vídeos, mas eu geralmente não vejo vídeo nenhum, não. Nem os meus. Mas eu não sei se eu mencionei a possibilidade de sequestrarem ou de prenderem o Maduro. Eu acho que agora está me vindo à memória que eu acho que eu chego a mencionar isso como possibilidade numa mera palavra, numa mera frase. Mas de qualquer maneira eu mencionei a possibilidade de um ataque de decapitação. Eu não disse que era impossível fazerem um ataque de decapitação. Em momento nenhum eu falei isso. Eu falei, não, isso aí é tecnicamente inviável. Porque é tecnicamente viável, qualquer pessoa sabe disso. Podem usar, por exemplo, se localizarem, né, a posição do dito cujo, podem usar inclusive um míssil bunker buster, né, que afunda no solo e explode lá embaixo. E aí causa, por exemplo, um desmoronamento num bunker, etc. Tá? O Israel já usou isso daí, né, contra o Hezbollah, por exemplo. Então, eu nunca falei que não poderia acontecer um ataque, né, contra um ataque de decapitação, contra o Maduro, etc. O que eu falei? O que eu falei? Muito categoricamente. Olha só. O verdadeiro poder na Venezuela não é o Nicolás Maduro. O verdadeiro poder na Venezuela são os militares. Se você retirar o Nicolás Maduro, corre-se o risco de um novo... Primeiro lugar, não necessariamente vai haver mudança de regime.
Não vai cair o chavismo. Eu falei isso no vídeo anterior, né? Naquele vídeo de novembro, dezembro, não lembro de quando. E como quem manda realmente na Venezuela são os militares, provavelmente eles vão ter um papel maior num governo pós-Maduro, nessas circunstâncias. Até pelo fato do país estar sob ataque ou sob cerco. Então, numa situação dessas, os militares, eles passam à frente, por assim dizer. Eles saem ali do background e entram no holofote. É muito típico. Né? Por exemplo, hoje em dia, os militares, obviamente, têm muito mais influência na Ucrânia do que tinham, né? Por exemplo, 16, 17 anos atrás. Cogitava-se, inclusive, que o Zaluzhny poderia ser presidente da Ucrânia no lugar do Zelensky. Poderiam, sei lá, tirar o Zelensky, matar o Zelensky, forçar o Zelensky a renunciar e botar o ex-supremo comandante, né, das Forças Armadas Ucranianas, o Zaluzhny, no lugar dele. Porque isso, quando o país está em cerco, quando o país ou está sendo atacado, os militares entram no holofote e eles acabam quase inevitavelmente assumindo um papel político, queiram ou não, né? Proíba o sistema ou não, tá? Isso aí de fato acaba acontecendo. E aí eu falei o seguinte, olha só, e aí a questão é que e eu não lembro se eu falei no vídeo que o Maduro, inclusive, não era o mais cotado para suceder o Chaves inicialmente, né? Mas aí que teve alguns conflitos internos no PSUV e aí o Chaves acabou preferindo o Nicolás Maduro em detrimento do Diosdado Cabello, que hoje é o ministro do interior da Venezuela. Não lembro se eu mencionei isso, mas vale a pena mencionar. E aí eu falei de fato no vídeo que, na verdade, poderia acontecer um recrudescimento do regime chavista, né, do sistema chavista, um fortalecimento do chavismo dentro da Venezuela, porque poderia acontecer que novas figuras ali assumissem uma postura ideologicamente mais dura, né, mais mobilizada, por assim dizer, mais rigorosa. Foi isso que eu disse. E aí, 2 semanas depois do sequestro do Maduro, cabe fazer o questionamento. Eu acertei ou não acertei? É só a gente olhar para a Venezuela hoje. O chavismo caiu? Não. Então não houve mudança de regime. Eu fiquei surpreso com o fato de que, após o sequestro do Maduro, não houve mobilização em massa ali, por exemplo, de protestos liderados ali por elementos da oposição, ou mesmo comemorações, tentativas internas de desestabilizar o regime, né, de desestabilizar o governo para poder forçar uma mudança de regime. Não houve nada disso. Absolutamente não houve nada disso, tá? E o que a gente está vendo na Venezuela? Cara, manifestações massivas de apoio popular ao governo da Delcy Rodrigues, que é quem está governando na Venezuela, quem está governando em Caracas. Praticamente não existe mobilização da oposição. Seja comemorando, pedindo eleições, não tem nada. E, cara, essas manifestações na Venezuela a favor do governo e pedindo aí a libertação do Maduro são muito grandes. Não tem como negar, pessoal, é só o pessoal olhar, né? Não precisa nem gostar do Maduro, da Venezuela, é só olhar, é só ir atrás. São reais, não são IA, diferentemente do caso iraniano, não é inteligência artificial, não é de outro ano, são ali eventos atuais, ao vivo, podem ser acompanhados na Telesur, por exemplo. Então, outra coisa que eu falei que se cumpriu. A realização de ataques estrangeiros contra a Venezuela fortaleceu o regime, galvanizou o apoio popular a favor do regime. Acertei, tá? Foda-se vocês que ficaram igual hienas que acabaram de comer bosta e dar o cu pra fêmea, né? Eu acertei essa porra. Ataque estrangeiro fortaleceu o apoio popular ao regime. Outra coisa que eu acertei. A derrubada do Maduro levou à ascensão de figuras do próprio sistema chavista e tudo aquilo, inclusive ali com um forte apoio, forte respaldo militar, e tudo aquilo que a gente viu, excetuando alguns gestos de boa vontade, né?
foi basicamente confirmação da linha ideológica chavista e inclusive com direito ao expurgo de opositores e traidores internos. Né? Com direito ao expurgo de opositores e traidores internos. Porque prenderam aí alguns generais, né? Prenderam algumas figuras do governo. E aí vão falar, mas eles, por exemplo, liberaram o ex, liberaram ali soltaram alguns presos políticos, né, ditos presos políticos, etc, etc. Não tem problema nenhum. É claro que a Venezuela está querendo evitar um conflito aberto com os Estados Unidos. A Venezuela é mais fraca do que os Estados Unidos, óbvio. Ninguém pode ter qualquer tipo de dúvida em relação a isso, né? Especialmente considerando o tipo de conflito que seria, porque provavelmente não seria conflito de desembarque de tropas, pessoal. Se fizesse um desembarque de tropas ali, 50 mil homens, 60 mil homens, sim, porra, os estadunidenses levariam um monte de baixa. Porque teriam que lutar na selva. O terreno venezuelano é acidentado, né? Tem muito relevo. Então, para blindado, por exemplo, seria uma bosta. Né? Como eu falei, tem selva. Os caras estão treinados em guerra de guerrilha e tal. É real, né? Mas os estadunidenses não fariam isso. Né? Eles atacariam à distância, utilizariam basicamente superioridade aérea, ataques aéreos, ataques com mísseis disparados de navios, ok? Uma ou outra incursão por terra, muito pontual, tá? É isso aí que aconteceria, não seria uma invasão. Mas, de qualquer maneira, aconteceu o que eu falei também em relação a qual é a situação atual. Então é claro que o governo venezuelano quer evitar uma guerra total com os Estados Unidos, óbvio. Né? Óbvio. Porque, sim, a Venezuela causaria danos aos Estados Unidos, mas provavelmente seria destruída. Uma parte aí da população morreria, né? Boa parte do atual governo, da atual elite política e militar morreria. Né? Isso é óbvio. Né? E é óbvio que eles não querem isso. Então eles estão manobrando, né? Libera aí a internet, libera alguns presos políticos, etc, etc. Mas naquilo que importa, que é o próprio funcionamento do sistema, ele permanece chavista, os elementos ideológicos estão aí, e na verdade, se houvesse qualquer movimentação do governo no sentido de se afastar do chavismo, provavelmente enforcariam a Delcy Rodrigues. Né? Considerando a quantidade de gente que está indo nas ruas todos os dias, manifestando-se em prol do chavismo, a própria população, ou haveria um golpe, né, um golpe chavista contra uma tendência liberalizante, tá? Isso aí poderia acontecer. Né? Então o governo não é nem louco, ele poderia querer, mas ele não é nem louco de fazer isso, né? E aí o que mais a gente pode falar em relação a isso? E aí naquilo que importa, como eu falei, o sistema permanece chavista. A Rússia já declarou, e a Telesur também, de que os investimentos russos não vão sair da Venezuela, que as relações entre Rússia e Venezuela permanecem tal como estavam, e a China também. Então, porque você tem que entender que o objetivo primário não tem nada a ver com o Maduro, foda-se o Maduro, né? Essa é a perspectiva dos Estados Unidos, foda-se o Maduro. Vocês têm que entender que esse ataque contra a Venezuela é um ataque visando remover a Rússia e a China do local. Remover a Rússia e a China da Venezuela. Até agora isso não aconteceu. Né? Parece que as relações com a Rússia e a China permanecem de pé e parece que vão ser incrementadas, inclusive. Vão vir novos investimentos por aí. Permanece o problema do bloqueio naval a Cuba, né, em relação à questão da venda de petróleo. Permanece esse problema. Só que não tem ninguém, pessoal, ninguém nos Estados Unidos está querendo investir na Venezuela. Nem da Halliburton, nem da ExxonMobil, ninguém. Ninguém está querendo levar ali os seus investimentos para a Venezuela. Petróleo venezuelano é pesado, é ruim. Muito disso que se estima em relação ao petróleo venezuelano, como eu falei, são estimativas. Então teria que haver o trabalho inicial ainda, o trabalho propedêutico de fazer a prospecção para confirmar se essas supostas reservas realmente existem, porque nem isso se sabe. Por falta de investimento mesmo no passado. Então os caras teriam que fazer do zero um trabalho para poder ver se esse petróleo existe, extrair uma bosta de petróleo, e aí tem que refinar. Isso aí só começaria a dar lucro depois de uns 10, 15 anos de investimento.
meio complicado. E hoje em dia, a maioria dos analistas, olha só, a maioria dos analistas estão parados nos anos 70, 80, início dos 90. Hoje em dia, pessoal, empresas de petróleo não exploram petróleo, né? Eles capitalizam. Eles usam ali, eles negociam direitos, né? Dão como garantia, hipotecam, transferem e fazem basicamente um cambalacho numérico, cabalístico de planilha de Excel. E é isso, né? Empresas de petróleo hoje, boa parte dos numerozinhos do balanço são operações puramente fictícias, com riquezas que não estão sendo exploradas e nunca serão exploradas, tá? Que aí são vendidas, revendidas, cedidas, locadas e sublocadas e hipotecadas, e etc, etc. Né? Entregues como colaterais de outras dívidas. Ou seja, a riqueza hoje, a riqueza natural, ela está completamente financeirizada. Né? Quando a própria mentalidade do Trump não vai tanto nessa direção. O Trump, quando ele lida com a economia dos Estados Unidos, ele tem uma mentalidade ainda industrialista, velha guarda, etc. Ele queria que as empresas de petróleo fossem lá pessoalmente, investissem, furassem o oceano, né, o solo, criassem empregos, etc, etc, para extrair petróleo. E não é essa a mentalidade das grandes empresas desse setor hoje em dia. Né? Então, assim, dá para dizer que os Estados Unidos tomaram o petróleo venezuelano? Nem isso é possível dizer. Nem isso é possível dizer. Isso não aconteceu. Então eles não mudaram o regime. O regime chavista parece mais forte, pelo menos tem mais apoio popular. Os militares praticamente estão no poder. Ideologicamente não teve nenhuma liberalização, né? Geopoliticamente a Venezuela permanece alinhada com a China e a Rússia, tá? O objetivo de expropriar o petróleo venezuelano fracassou. Bem-vindos aí ao que é uma boa análise política e geopolítica. Eu estava certo, né? As minhas previsões se concretizaram. Eu vou falar, não, mas naqueles cenários você não falou na possibilidade de militares traírem o Maduro, mas isso sempre é possível. Não tem que botar ali, né, de maneira explícita, entre, 5 cenários que eu passei, eu não tenho que necessariamente botar a possibilidade de subornarem militares ou coisa do tipo. Tampouco isso desmente o fato de que, de um modo geral, os militares venezuelanos são leais ao Estado. Né? Isso não muda absolutamente nada, porque se a traição é de um cara só, tudo sempre tem exceção. Tudo sempre tem exceção. E aí aconteceu exatamente o que eu falei. Apoio popular ao governo aumentou, o governo venezuelano está fazendo expurgo de traidores e, portanto, está se consolidando. E os Estados Unidos não conseguiram nada. Não conseguiram petróleo, não conseguiram mudança de regime, não conseguiram alinhamento da Venezuela à doutrina Monroe. Foi um grande desperdício de dinheiro e de tempo. As acusações contra o Maduro estão sendo mudadas para não caírem, né? Então os caras tiraram ali a acusação de chefiar o Cartel de los Soles ou coisa do tipo, que nunca existiu, nunca existiu, Cartel de los Soles. Tiraram a acusação. Agora eles estão metendo no Maduro uma acusação de garimpo ilegal em território indígena. Caralho, os caras chamaram ali a Marina Silva para ser procuradora ali do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no caso do Maduro. Tipo assim, garimpo ilegal em território indígena. Os caras estão tentando tirar da cartola alguma acusação maluca para ver se eles conseguem alguma coisa em relação ao Maduro, né? E eu, sinceramente, não sei nem o que vai acontecer nesse processo, cara. Porque é um negócio tão fora do normal que tudo entre matar o Maduro, né? Tipo, condenar ele à morte e matarem ali por, sei lá, garimpo ilegal em território indígena, né? E simplesmente soltarem o Maduro, tipo, foi mal. Tipo, soltarem sem explicação mesmo, tipo, cara, vai embora, tchau, acabou, né? Foi mal. Tudo é possível. Essas duas hipóteses, de tudo que existe entre essas duas hipóteses, é possível agora. Né? É um negócio que não tem precedente, é um negócio que não tem ali, não tem manual para lidar com isso que os Estados Unidos fizeram.
Né? Nem os Estados Unidos necessariamente sabem onde eles querem chegar, porque, porra, se matarem o Maduro, ele vira um mártir. Isso não vai derrubar os chavistas em Caracas. Não vai mesmo. Se matarem o Maduro, isso não vai derrubar o chavismo. Capaz de dar sobrevida ao chavismo. Né? Tipo, ele já vai durar, capaz de durar ainda mais do que duraria se não matassem o Maduro. Né? Então, assim, novamente, pessoal, a análise que foi feita no final do ano passado, ela se confirmou. A maioria dos cenários plausíveis de intervenção dos Estados Unidos na Venezuela foi lida como extremamente problemática e ineficiente. E aí eles tentaram usar uma combinação entre dois cenários que eu mencionei, somado com um suborno de figuras próximas ao Maduro, e ainda assim aconteceram os problemas que eu apontei que aconteceriam. Envolvendo ali consolidação de apoio popular de um governo outrora impopular, ou mais ou menos popular, né? E recrudescimento do regime num sentido ideológico e geopolítico. Então, é o momento aí dos críticos, na sua humildade, reconhecerem o seu erro, ou então silenciarem para sempre. Essa é a Pílula Vermelha de hoje, pessoal, e até a próxima.